A constelação familiar é uma técnica terapêutica que nos permite identificar a causa, a origem de um determinado problema, seja dificuldade nos relacionamentos, problemas emocionais, conflitos familiares, ansiedade, baixa autoestima, autossabotagem, dificuldades financeiras, sensação de vazio, sobrecarga emocional, bloqueios na vida amorosa, dificuldade para prosperar, tristeza constante, padrões repetitivos, sintomas físicos e emocionais ou qualquer outro problema de qualquer área da vida. E ela também nos mostra de forma muito clara qual é a solução, ou seja, quais são os caminhos saudáveis a serem percorridos para que o problema seja de fato solucionado. Porque aquilo que hoje nós chamamos de problemas, na verdade são apenas sintomas que escondem o verdadeiro problema. E durante uma sessão de constelação familiar, conseguimos identificar o que realmente está causando este sintoma que hoje te causa tantos desafios e dificuldades. Também é possível compreender o quanto estamos conectados, mesmo que de forma inconsciente, com as histórias não resolvidas, não elaboradas e com os traumas existentes dentro do nosso sistema familiar e o quanto o que aconteceu com os nossos ancestrais podem estar influenciando hoje a nossa vida. Isso acontece porque dentro desse sistema familiar existem vínculos invisíveis de amor, lealdade, pertencimento e identificação que podem fazer com que uma pessoa carregue emoções, dores, comportamentos, padrões e até sofrimentos que nem sempre começaram nela, mas que continuam sendo repetidos inconscientemente ao longo das gerações. Por isso, muitas vezes a pessoa sente que, mesmo tentando mudar, algo continua se repetindo. Ela muda de relacionamento, mas vive os mesmos conflitos. Tenta prosperar, mas tudo parece travado. Busca se sentir feliz, mas existe um peso emocional constante. Tenta se posicionar, mas sente culpa quando faz isso, sente medo, bloqueio, ou percebe que determinadas dores emocionais continuam aparecendo mesmo depois de muito esforço para mudar. E nada disso tem relação com culpados, algozes e vítimas, e sim com aquilo que nós mesmos fazemos inconscientemente para nos mantermos muitas vezes leais e pertencentes à nossa família. E tudo isso é possível de acontecer porque quando nascemos em uma família, não herdamos dela apenas algumas características físicas e particularidades emocionais, mas também herdamos muitas informações referentes às situações vivenciadas, pensadas e sentidas por eles, como por exemplo, suas crenças limitantes, seus traumas, doenças físicas, emocionais ou mentais, os segredos de família, os fracassos, os insucessos profissionais, os acontecimentos trágicos e marcantes, as dificuldades para seguir na vida, as inseguranças e até mesmo os medos. E podemos adquirir e nos conectar a tudo isso e muito mais, mesmo que estes ancestrais já sejam falecidos ou até mesmo que não tenhamos conhecidos e convivido com eles. Isso acontece porque existe uma espécie de memória familiar inconsciente, que também é conhecido como consciência do clã. Para exemplificar e facilitar o entendimento, é como se existisse um local, entre aspas, onde são armazenadas todas as informações e histórias dos nossos familiares e ancestrais. Histórias e informações que influenciam não somente eles, mas também todos os demais descendentes desta família, até que alguém olhe e resolva o que tem que ser resolvido. Bert Hellinger, que foi um dos grandes estudiosos e responsáveis por disseminar esse conhecimento no mundo, observou que essa memória familiar inconsciente é dirigida por 3 leis naturais, as quais ele chamou de ordens do amor, que é a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. O que se observou é que elas têm o poder de influenciar tanto a vida de um indivíduo quanto a vida dos seus descendentes. E que quando estas leis não são seguidas de forma natural, vários problemas, desequilíbrios, emaranhamentos no sistema familiar
problemas até mesmo afetivos, fobias, doenças, tendências suicidas, dificuldades financeiras, fracassos, vícios, cargas emocionais, enfim, que nem sempre, né, sabemos e compreendemos a sua origem ou motivo, e tantos outros problemas nos mais diversos setores da vida podem começar a acontecer. Inclusive, em vários momentos identificamos um padrão repetitivo, ou seja, começam a acontecer conosco problemas iguais ou parecidos com o que aconteceu ou até mesmo acontece ainda com os nossos pais ou outros ancestrais, sendo que estes ancestrais podem até mesmo ser de até 7 gerações anteriores à nossa. É importante lembrar que as leis simplesmente existem e regem nossa vida, mesmo que nós não acreditamos ou mesmo conheçamos sobre elas. É como a lei da gravidade. Ela vai existir e funcionar em nossa vida, independentemente se acreditamos ou até mesmo saibamos de sua existência. Então, durante uma sessão, olhamos para algo que lhe dói muito hoje e que neste momento tem sido muito difícil na sua vida. Entendemos quais leis não estão em equilíbrio e o que é preciso ser feito para que essa lei seja restabelecida e o problema resolvido. Conseguimos também, durante o atendimento, compreender o quanto estamos ou não conectados com o nosso próprio destino, o quanto estamos ou não conectados e vivenciando a nossa própria vida, e até mesmo como muitas vezes acabamos nos afastando da nossa essência, da nossa força e do caminho que verdadeiramente nos pertence. Porque quando existe desordem emocional, familiar ou sistêmica, é muito comum a pessoa viver desconectada de si mesma, carregando pesos que não são seus, assumindo responsabilidades excessivas, tentando salvar, sustentar ou compensar dores da família de forma inconsciente e com isso perdendo força para viver a própria vida de forma leve, livre e alinhada consigo mesma. E tudo isso impacta diretamente a forma como a pessoa se relaciona, prospera, faz escolhas, se posiciona mesmo na vida e conduz a própria vida. A constelação familiar ajuda justamente a trazer consciência sobre esses movimentos invisíveis, permitindo que a pessoa compreenda o que a afastou do próprio caminho e o que precisa ser reorganizado internamente para que ela volte a se conectar com a sua essência, com a sua força e com a vida que verdadeiramente deseja construir. Durante o atendimento, também são realizados o que chamamos de movimentos sistêmicos, que por si só já ajudam a reorganizar internamente, inconscientemente e emocionalmente muitas questões que estavam desordenadas dentro da pessoa e do sistema familiar. Isso porque muitas vezes existem dores, conflitos, padrões e emoções que permanecem ativos no inconsciente, influenciando silenciosamente a vida da pessoa, até mesmo sem que ela perceba. E através desses movimentos, o sistema começa gradualmente a encontrar um novo equilíbrio. É como se aquilo que estava oculto, desorganizado, reprimido ou preso emocionalmente começasse finalmente a encontrar espaço para ser visto, compreendido, acolhido e reorganizado dentro do campo familiar e emocional da pessoa. E mesmo quando a mente ainda não consegue compreender tudo racionalmente, muitos movimentos internos já começam a acontecer. A pessoa passa a enxergar sua história de outra forma, começa a sentir mais clareza emocional, percebe mudanças na maneira como sente, reage e se relaciona. E muitas vezes padrões que se repetiam há anos começam gradualmente a perder força. Porque a constelação familiar ela não trabalha apenas através da conversa ou do entendimento racional. Ela permite que o inconsciente emocional e familiar também seja acessado e reorganizado de uma forma muito profunda, respeitando o tempo, a história e os movimentos internos, claro, de cada pessoa. Sobre o atendimento, é importante que você compreenda que a constelação familiar não funciona como um tratamento contínuo ou como uma terapia tradicional, onde normalmente são realizadas sessões semanais ou frequentes.
A constelação acontece através de uma sessão única, profunda e extremamente esclarecedora. Isso não significa que você não possa constelar novamente no futuro, pode sim. Inclusive, muitas pessoas escolhem retornar quando sentem no coração que chegou o momento de olhar para uma nova questão ou aprofundar algum movimento da vida. Mas o que eu quero te explicar é que mesmo sendo uma única sessão, ela já é capaz de trazer muitas informações, mostrar com profundidade a causa, a origem do problema, revelar dinâmicas inconscientes que estavam ocultas e principalmente trazer um direcionamento muito claro sobre o que precisa ser compreendido, reorganizado e transformado a partir daquele momento. Ou seja, a constelação não olha apenas para o sintoma, que é o que você chama de problema. Ela ajuda você a compreender o que realmente está por trás daquilo que hoje você chama de problema, dificuldade ou desafio. O atendimento, ele pode ser individual ou em grupo. No momento que estou gravando este vídeo, que é maio de 2026, os atendimentos estão acontecendo apenas no formato individual e estão sendo realizados de forma totalmente online, através de videochamada. Inclusive, algumas pessoas ainda têm dúvidas, sobre isso, mas a constelação online funciona da mesma forma que a presencial. O mesmo atendimento realizado presencialmente é realizado online com os mesmos resultados e a mesma profundidade. Não existe diferença no trabalho realizado, mas eu não sei em qual momento você estará assistindo este vídeo. Caso tenha dúvidas se já retornei também com os atendimentos presenciais ou em grupo, é só me chamar no privado que te explico como estão sendo realizados no momento, tá? Porque talvez você assista esse vídeo depois de muito tempo gravado e eu já esteja novamente com os atendimentos, tanto online quanto presenciais, E aí você pode escolher o formato que melhor se adeque a você. As minhas sessões, elas duram em média 2 horas, porque além de realizar a constelação em si, eu também te ajudo a compreender tudo aquilo que o campo mostrou durante o atendimento. Eu te ajudo, por exemplo, a entender quais padrões, emoções, pensamentos, comportamentos e movimentos internos podem estar alimentando aquele problema e o que cabe a você transformar na prática a partir daquele momento para que sua vida também comece a mudar externamente. Porque a constelação mostra, revela, reorganiza e movimenta muitas coisas internamente, mas a transformação na vida também depende das escolhas, da consciência, das atitudes e dos novos movimentos que a própria pessoa deseja construir depois da sessão. A constelação familiar é uma técnica terapêutica maravilhosa e eu tenho certeza que ela tem tudo para ser uma experiência fantástica, trazendo muitas transformações, não apenas um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo ali na sua vida. Então é isso, te expliquei um pouquinho aqui o que é a constelação. Ficou meio longo o vídeo, eu sei, mas eu quis trazer essas informações porque para muitas pessoas é uma informação nova e também te expliquei um pouquinho como funciona o meu atendimento. Então eu espero por você, pode me chamar no privado, tem as informações aqui na descrição do vídeo, na bio das minhas redes sociais também você encontra ali os contatos, a forma de se comunicar comigo para agendar a sua sessão, tá certo? Então muito obrigada e até breve!